Thaís Bilenque. Toledo. Lula, para surpresa de 0 pessoas, lançou a sua candidatura à reeleição em 2026, só que escolheu um palco meio esquisito, a Indonésia. Interprete Indonésia, Toledo. Não faço a mínima ideia por que ele resolveu admitir que é candidato na Indonésia. O fato é que, como você e eu e o ouvinte de A Hora já sabia faz tempo, ele vem operando sem disfarçar, né? Essa candidatura, mas agora pelo menos é explícito, não tem mais ilusão. Né? O timing me parece fácil de compreender, né? É um momento bom para ele, é um momento em que ele tá conseguindo dar as cartas, boa parte delas pelo menos, então ele resolveu afirmar o que todo mundo já sabia para fincar a posição. Sim. Agora, se o timing tá claro, eu não entendo de fato o local. A geografia, né? Bom, enfim. Bom, fato é que a gente tem vários exemplos para contar aqui hoje sobre como o Lula vem operando e coisas que aparentemente são desconexas, não estão desconectadas, se amarram todas justamente pela candidatura dele à reeleição. E eu vou te pedir para começar contando então sobre a bênção evangélica que o Lula recebeu em pleno Palácio do Planalto antes de embarcar para a Indonésia, de um líder evangélico bastante importante. Bastante importante. Na quinta passada, Toledo, o Lula publicou uma foto com o bispo Samuel Ferreira, que é da Assembleia de Deus de Madureira. E essa foto não é qualquer foto, ela é muito emblemática por mais de um motivo. Primeiro, a foto foi feita no Palácio do Planalto, não apenas no palácio, como no gabinete do presidente da República, com uma Bíblia na mão e depois uma cena deles em oração, em que estavam o bispo Samuel Ferreira, o Cezinha de Madureira, que é o deputado federal principal representante deste grupo na Câmara, a Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, e o Jorge Messias, atual advogado-geral da União, que está cotadíssimo para virar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Messias, inclusive, republicou a foto e isso foi considerado, né, ato contínuo, como uma pré-confirmação da indicação do Messias para o Supremo. Uhum. Como a gente antecipou na quinta-feira passada. Sim. Então, eu diria que essa foto ela tem 2 efeitos imediatos e um de médio prazo. Os imediatos são esse que a gente acabou de descrever, ela encerrou a disputa naquele momento. Se não encerrou, inclusive a gente vai falar disso no segundo bloco, ela pelo menos segurou muito, né, a disputa com os outros candidatos e segurou muito a especulação também. E a partir dali, o Lula, inclusive, passou a verbalizar essa preferência pelo Messias para outros aliados para conseguir segurar um pouco essa disputa. O segundo efeito imediato foi um ataque do Silas Malafaia para não perder o costume ao Cezinha de Madureira e o bispo Samuel Ferreira, porque o Malafaia tá sempre aí, né, fazendo esse tipo de colocação. Eles disputam, digamos assim, o mesmo rebanho. Eles disputam não só rebanho, né, fiéis, que eu, enfim, depois vou detalhar mais isso, mas também, sobretudo, eles disputam politicamente espaços de poder em Brasília, né? Uhum. E é disso que se trata. Então, ato contínuo, a foto foi publicada, o Malafaia disse que verdadeiro cristão não apoia Lula, que era uma vergonha e etc. Que ele tem monopólio sobre... Tem mais uma disputa, mas depois eu faço essa... Não, porque aconteceu uma coisa inacreditável essa semana no Congresso. Foi aprovada a urgência para um projeto que institui uma vaga no Colégio de Líderes para o líder da bancada cristã. Eu conversei com a Ana Carolina Evangelista, que é cientista política e diretora executiva do ISER, o Instituto de Estudos da Religião, uma das pessoas que mais acompanha por dentro e de perto essas movimentações. Na interpretação dela, essa foto do Hugo Mota com os 2 deputados que foram fazer esse pedido para que uma bancada cristã seja formalizada e isso dê acesso ao colégio de líderes, é uma reação direta à foto do Lula com o Samuel Ferreira. Ah, você acha que... Ela acha que Evangelista acha uma que resposta do grupo que não está fazendo a mesma movimentação que o Samuel Ferreira de se aproximar do governo, do grupo evangélico. Porque, a rigor,
já existe a Frente Parlamentar Evangélica e já existe a bancada evangélica. Elas se cruzam, mas não são a mesma coisa. Então, a Frente Parlamentar inclui mais de 200 deputados, metade dos quais evangélicos, a outra metade católicos e, enfim, até gente que não necessariamente usa a religião como identidade política. A bancada evangélica é muito mais ideológica, de evangélicos que faz e acontece no Congresso Nacional, como a gente sabe. Uma bancada cristã seria redundante, mas é um movimento político, né, de reação. É um absurdo, porque quem tem o colégio de líderes é composto pelos líderes partidários. Você tem uma coisa no Brasil chamada partido político, que é quem te dá legitimidade para atuar eleitoralmente e depois no Congresso Nacional. Se você vai abrir espaço num colégio partidário para colocar um representante de uma religião, ou de 2 religiões, ou de 3 religiões cristãs, você vai ter que abrir espaço para afrodescendentes, para judeus, para islamitas, enfim. Ou, para que parar aí? Vamos então também colocar no colégio de líderes os representantes do agro, os representantes da bancada da bala. É um absurdo, é um negócio que não faz absolutamente nenhum sentido. E o Hugo Mota posou nessa foto, né? Então ele tá acenando, como ele sempre faz, tentando acenar para vários lados. Mas o que tá em curso? O que tá acontecendo? O que essa foto deflagrou de um movimento que já estava acontecendo, mas menos publicamente do que está agora? Eu falei de 2 efeitos imediatos e um efeito de médio prazo. A médio prazo, essa foto significa um potencial apoio ao Lula do campo evangélico para 2026, que é disso que se trata. Então, para a gente não ir muito longe, eu queria voltar só a 2021, que era a véspera do ano eleitoral de 2022, tal qual agora, 2025. Naquele ano, o Cezinha de Madureira, esse deputado que estava no Palácio na semana passada, se elegeu presidente da bancada evangélica, num acordo com o Sóstenes Cavalcante, que é o deputado ligado ao Silas Malafaia. Então, ele se elege e o mandato dura 2 anos, seria para 1 ano ser o Cezinha e no outro o Sóstenes, o presidente da bancada evangélica. Só que assim que assume o Cezinha, começa a se movimentar para ficar os 2 anos e eles entram em atrito e não era a primeira vez que eles estavam disputando. E o Lula tenta se aproximar do Cezinha e do Samuel Ferreira e da Assembleia de Deus de Madureira nesse momento pré-eleitoral, já entendendo que o movimento do Malafaia era pró-Bolsonaro, porque já vinha sendo desde o governo. E aí não teve jeito, o segmento evangélico foi em peso com Bolsonaro na eleição. O que significa agora o Cezinha e o Samuel Ferreira irem até o gabinete do presidente, né, dentro do Palácio do Planalto, fazer essa foto no meio desse turbilhão? A Ana Carolina Evangelista diz o seguinte: a Frente Parlamentar Evangélica nasce no primeiro mandato do Lula, depois que ele se elege em 2002 com o apoio de vários líderes evangélicos. Em 2003, quando ele toma posse, esses líderes se organizam no Congresso Nacional e falam: sim, a gente te apoiou, mas a gente entende que as pautas da esquerda e do governo são contrárias às nossas pautas, portanto, nós vamos nos organizar aqui como oposição ao governo. E aí, a bancada vai se encorpando ao longo dos anos e ganha muito mais musculatura naquele período em que avançam direitos das mulheres, direitos reprodutivos, direitos humanos. É quando a bancada vai ganhando volume e ganhando poder, se unem à bancada católica, e aí ganham número também, ganham quantidade, e assim vai. Historicamente, em todo esse período, a Assembleia de Deus de Madureira tinha um pé em cada canoa. Ela estava com o governo e estava na oposição. Só que a diferença é que os bispos da Assembleia de Deus de Madureira articulam muito mais estrategicamente do que o Malafaia. Então, o que dá para dizer o Messias, Jorge Messias, não foi o responsável pela aproximação do governo com a Assembleia de Deus de Madureira, porque a igreja sempre teve algum canal direto com o presidente e com o entorno dele. O governo não precisaria do Messias para fazer essa articulação. Mas essa relação, e essa foto em particular, ela é conveniente para todo mundo que está na foto, que está na cena. Primeiro, ele fortalece o Messias na sua indicação para o Supremo como alguém que está, sim, fazendo trânsito com o segmento evangélico que ele quer atingir para as eleições. Vamos lembrar, né, Thaís, que o Bolsonaro, quando nomeou outro ministro evangélico, terrivelmente evangélico nas palavras dele,
estava justamente mirando... A mesma coisa. O Lula não está sendo nem original. Exatamente. Ana Carolina Evangelista de novo. O Messias, ele é um evangélico, mas ele não é uma referência no campo evangélico, ele não é citado, reverenciado. Então, é muito mais fácil de entender a indicação do Lula, caso confirmada, pela relação de proximidade e confiança que ele tem com o Messias do que Claro, pela religião. é blindagem. Mas, exato, como você falou na semana passada, mas é muito conveniente dizer que o Messias, além de tudo, faz essa ponte para ele. Para o Samuel Ferreira e para o Cezinha, primeiro eles podem dizer que eles foram imprescindíveis na viabilização do Messias no Supremo Tribunal Federal e, portanto, terem força política quando isso se confirmar, se se confirmar. E segundo, eles já se posicionam, né, para a eleição do ano que vem e para um governo eventualmente reeleito em 2026. E isso também, eu acho, Thaís, que tem a ver com, primeiro, a aprovação do Lula. Sem dar números, mas só proporções, a desaprovação do Lula entre evangélicos é 60% maior do que entre católicos. Entre católicos, a aprovação é maior do que a desaprovação. Entre evangélicos, é muito maior a desaprovação do que a aprovação. Só que, se a gente analisar do pior momento do Lula em junho, antes do Trump bump, né, do Trump dar a mãozinha para ele, e agora, a desaprovação entre evangélicos caiu de 75% para 1/3, para 66%, entendeu? Então, já vem um movimento de... Então, não é à toa que algumas lideranças evangélicas começam a se aproximar do governo, porque viram que a sua base também já tinha feito esse movimento. É aquela coisa, né? Quem é líder e quem é liderado, né? Quem comanda desde a frente ou desde a retaguarda. Nesse caso, eu estou achando que o movimento vem da retaguarda. Exatamente. Esse é o reflexo da avaliação da opinião pública. A Ana Carolina, inclusive, concorda plenamente com você. E só para terminar a análise da foto, para o Messias, evidentemente que é um ativo político ele posar na foto com a segunda maior denominação evangélica do país, né? Porque primeiro é a Assembleia de Deus de Belém, a segunda é a Assembleia de Deus de Madureira. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a do Malafaia, tá lá embaixo nesse ranking, em número de fiéis. Só que a diferença é que o Malafaia é um ser de mídia, né? Que vive de distribuição de conteúdo e que esse é o negócio dele. E a Assembleia de Deus de Madureira, não. É uma assembleia que tem a vida religiosa muito na essência das suas atividades, embora eles tenham uma representação, inclusive no Congresso Nacional, política, no nível municipal, estadual e federal, com uma musculatura muito maior do que a do Malafaia. Bom, Thaís, você já explicou muito bem explicado o papel de um dos membros da nova dupla sertaneja em Brasília, que é Davi e Messias, sem trocadilho. E agora você vai explicar, então, o papel político de outra figura bíblica. Davi eu queria usar uma Alcolumbre. imagem para encerrar esse capítulo, que é o seguinte, né? O Malafaia tem um canhão de mídia, né? Com os milhões de seguidores dele e aquele estilo dele de se comunicar. Né? Então é um canhão do Malafaia contra um bisturi da Assembleia de Deus de Madureira e dos seus, porque eles têm um jeito de negociar e fazer política que é muito menos espalhafatoso, mas que permitiu com que eles se tornassem um dos grupos mais poderosos dentro de um campo que é muito poderoso.